Bem-vindos a mais um Chá com o Sifu. E hoje temos nosso convidado especial, que é o Sifu Alex Low, e obviamente o Sifu Hudson como co-apresentador aí, tá? Muito feliz em falar de novo da cultura chinesa, cultura Kung Fu, né? E primeiramente a gente queria saber a história do Sifu Alex, né? Sifu Hudson, o que você tem para adicionar aí? Alguma pergunta, alguma questão de como a gente inicia isso? Eu acho legal a gente que é mais antigo, vamos dizer assim, a segunda geração, né? Nós não vimos nós vimos um início do Kung Fu no Brasil, que eram poucos estilos, bem restrito, né? Poucas linhagens, e aí depois a gente conseguiu aí ter um boom e chegar a muito mais conhecimento pra gente. Então gostaria que se o Alex pudesse contar um pouco sobre a história, contar um pouco sobre a linhagem, toda essa parte que, com certeza, muita gente ainda não tem conhecimento, né? Porque, é como eu disse, o Kung Fu hoje, se nós não trabalharmos em cima disso, ele vai cair em desuso, né? As pessoas hoje, elas estão muito superficiais, muita falta de profundidade no conhecimento, então, sempre optam por modalidades esportivas, muitas vezes sem profundidade, né? Então, nosso objetivo é resgatar um pouco dessa parte cultural, filosófica. Então, seria muito interessante aí, se for o Alex, contar um pouco dessa história, trazer para a gente informações que até nós mesmos ainda não temos, né? Com certeza. Sempre tem troca, né? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Aí eu fico honrado aí, me sinto até importante dentro desse meio do Kung Fu, porque eu vejo, a gente conhece muito aí o Sifu Peterson Menezes aí, já foi no Jô Soares, pô, quem são das poucas as pessoas que foram no Jô Soares aí, né? E aí, divulgar o Kung Fu aí. Pô, e obrigado, viu, pelo convite e tudo mais, e compartilhar um pouquinho da minha história, né? Como vocês disseram, somos a segunda geração do Kung Fu, né? E a gente viu que quando se veio o Kung Fu nos anos 70, no começo dos anos 60 para 70, até os anos 90, a gente não tinha essa vasta... nós tínhamos um óculos, né? Que via só uma parte do Kung Fu, que é o que chegava no Brasil. E poucas publicações e tudo mais. Mas eu tenho que falar que esses pioneiros do Kung Fu, inclusive os brasileiros, foram que tiraram leite de pedra. O que chegava aqui era filme. E filme, como a gente hoje sabe, a gente vê, não é realidade de Kung Fu. Você tem que preencher 5 minutos de tela, essas coisas assim, e é o que a gente achava que era Kung Fu. Então era muito performático naquela época, né? E eu acredito que até os mestres vão dizer, é o que vocês gostam, então é o que eu vou oferecer para vocês, senão eu perde aluno também, né? Naquela época. Mas, graças a Deus, que nossa geração teve mais acesso a outros mestres e outras culturas. E o interesse, veja bem, o interesse até às vezes comercial, né? Mas não somente comercial, porque nossos mestres são bem tradicionalistas, eles viam muito do potencial na América do Sul, de crescer, né? E expandir o Kung Fu. E o Kung Fu certamente não tinha chegado com tanta força na América do Sul. Em que anos 60, anos 70, 80 e 90, vamos dizer assim, eu vou dizer que já tinha se saturado. E o Kung Fu estava meio que já saturando, entrando outras artes marciais, e o Kung Fu estava entrando mais ou menos em queda, vamos dizer assim, lá na América do Norte e Europa. E o potencial não explorado aqui no Brasil. Mas a minha história começa não por esse lado comercial, mas pelo destino. Eu sou formado em publicidade, publicidade e administração são dois das faculdades de quem faz não sabe o que quer fazer da vida.
Meio que foi assim, eu não sabia o que fazer na vida, aí eu fui enveredado a administração e publicidade. Mas aí surgiu aí entre trabalhos, e aí eu falei assim, eu vou pegar minha rescisão, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou para a China. Na época, minha irmã estava lá na China trabalhando numa empresa brasileira lá na China. Eu falei assim, vou aproveitar que minha irmã está lá em Pequim, eu vou para lá procurar por Kung Fu. Primeiramente, você vai no que é mais famoso, né? Templo Shaolin. Então, treinei mais ou menos uns 6 meses lá no Templo Shaolin. E aí é o meu auge da forma física. Porque já naquela época o Templo Shaolin já enveredava mais para a performance e para o soldado que realmente o Kung Fu muito tradicional. Apesar de aprender formas tradicionais. Então, Xiao Hong Chen, Qi Xin Chen, Liu Wangapu Chen, né? E essas técnicas. Mas via uma performance muito mais física do que estratégica e de Qin, né? Só que começou a entrar o inverno muito forte. E aí eu não conseguia, nós tropicais não estamos acostumados com aquele inverno rígido. E os instrutores e todos os meus colegas de treino que eram estrangeiros estavam voltando para suas casas para as festas de fim de ano. E aí eu ainda tinha um tempo. Aí eu falei assim, não, vou para o sul da China procurar alguma outra coisa. Naquela época, e estou falando em começo dos anos 2000, sei lá, 2002, 2003, sou péssimo em datas. A internet era restrito, só tinha alguns sites. E o destino me colocou num site do meu mestre. Eu não sabia quem era o grão-mestre Campi. Nunca tinha ouvido falar, estando aqui no Brasil. E aí eu fui treinar com ele. Eu fui lá de Pequim, que eu estava na casa da minha irmã. Peguei um trem até Haisan e fui encontrar com ele. O meu Sirim foi quem me recebeu. Eu falei assim, olha, eu não sabia que você vinha. Então isso mostra que você tem um grande apreço pelo Kung Fu. E meu Sifu também falou assim, tipo, eu não sabia que você vinha. Você falou, muita gente fala que vem, mas não vem. É que nem alguns alunos que me contatam para entrar na escola. Eu vou lá, vou fazer uma aula experimental e não dão a palavra. Mas eu dei minha palavra e eu falei que eu ia. E aí ele falou assim, eu não costumo receber aluno assim, mas você veio de tão longe, vem. Só depois de treinar alguns meses com ele, voltando ao Brasil, e lá na China a internet não é aberta, voltando para o Brasil é que comecei a pesquisar num site muito famoso chamado Google, né? Muito legal esse. Você coloca umas coisas lá e aparece um monte de coisa lá, tudo que tem aí. Fui saber do nome do mestre que eu estava treinando. Um dos grandes e poucos cabeças do estilo Hongá mundial, né? Me interrompam se vocês tiverem alguma curiosidade a respeito disso e tudo mais, tá? Mas eu não sabia. E aí, só voltando para o Brasil e entrando no Google, é que vi, tem filial nos Estados Unidos, Europa, né? Ásia, né? Pô, e eu não sabia, não tinha noção. Para mim era só um Sifu. E um Sifu que não tinha, no meu imaginário, eu falava assim, eu ensino Hongá, assim, baixinho desses, ensina Hongá. E como a gente, na nossa época, via nos filmes, o pessoal do Hongá era os caras trincados, né? Grandão lá, os barbudão lá, com os tridentes na mão e as argolas de ferro na mão. Mas um baixinho desse trem ensina Hongá, é meio que assim, tipo, não acredito, mas quando ele oferiu alguns golpes, assim, para demonstrar, assim, caramba, é isso que eu quero treinar.
E aí eu pela primeira vez eu vi a profundidade do Kung Fu. E não o que vocês falaram que a gente vê toda hora. Escolas orientadas à forma, né? Sem estratégia de luta, sem as técnicas e sem aquele apreço, né? Aquele carinho sobre a técnica, onde um ângulo, né? Meio ângulo errado faz com que a técnica saia errada, né? E aí eu falo para os meus alunos, olha, treinei muitos estilos de Kung Fu, quer dizer, alguns estilos de Kung Fu. Comecei com Louva-a-Deus, depois eu fui pro Shaolin, depois eu treinei Tai Chi Chuan. E aí, por que eu escolhi Kung Ga do meu Kung Fu? E não é um estilo mais bonito e mais, né? Meu Sifu já chegou falando assim, olha, você treinou tempo Shaolin, mas o nosso Kung Fu não é fancy, não é bonito. Mas é o que a gente usa e é eficaz. Aí é a real sentido das artes marciais, da arte marcial chinesa. Porque hoje em dia, ou naquela época que a gente que eu comecei a treinar, era só a parte da arte, né? E cadê a marcialidade? O legal da história, eu também treinei primeiro o pente axilar, depois eu treinei um tempo Garça e Tigre. O Sifu Renato, né? Então, e o Sifu Hudson também treinou com o grão-mestre Ronqi e Runga. Então a gente tá falando a mesma... E eu e ele, que somos o Wing Chun lá na raiz, tem o mesmo parentesco com o Runga, que é atividade revolucionária. Você citou uma coisa interessante, que Shaolin, ele meio que tá muito focado em técnicas bonitas, né? A gente fala em chinês, Fa Kun Yu Kyo, punho de florzinha, chute de bordado, você fala chinês, você sabe, ditado, né? E aí, quando a gente vê uma técnica que realmente tem encaixe e potência, com as pequenas correções, como você citou, a gente fica, nossa, isso é muito legal, né? E o mais interessante de toda essa história, Alex, eu gostaria que você focasse também na parte tradicional da confiança do mestre, a relação com o mestre. O que esse Hudson tem também para perguntar sobre isso? Além de, porque combate, legal. Na verdade, eu acho muito interessante dividir um pouco essa visão da relação com o Sifu, né? Porque a maioria das pessoas não sabem o que é isso. Principalmente a nível de Brasil, elas acham que é um comércio. Eu pago, recebo um produto e está feita a contraprestação. Né? Não entendem que é um desenvolvimento familiar que é diferente até da cultura japonesa, né? Que tem aquela hierarquia militar, aqueles usos e costumes que eles seguem à risca. Mas o chinês tem uma outra maneira. Só que o que acontece? O que eu observo? Quem teve mestre chinês consegue entender, aprender, né? Ou senão automaticamente você acaba sendo expurgado naturalmente. Por quê? Porque você não se adapta, né, àquele universo. Você tem que entrar naquele universo, ceder, né, e aprender com ele dentro do universo dele, não é o contrário. E depois, quando a gente vem ensinar para os ocidentais como nós, eles precisam também entender que a gente já não temos mais aquela visão ocidental, porque nós fomos ensinados por um oriental, né? Eu queria que falasse um pouquinho dessa sua relação com o seu mestre, se você encontrou alguma dificuldade em manter essa relação e como que isso se repercute hoje com os seus alunos, se eles têm essa percepção que é algo diferenciado, ou eles ainda têm essa resistência, achando que de repente é só uma academia, um comércio. Eu, por exemplo, tenho um hábito, assim, a gente nunca fala academia, esse termo não existe pra gente, né? Nós vamos treinar, tal, né? Ou nós vamos para a escola, mas nunca o termo de academia, justamente para desvincular esse conceito. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão pra gente. Só para, antes do Alex começar, só para o pessoal entender, o Sifu Alex é chinês, ele nasceu na China, e ele aprendeu a língua, etc. Veio no Brasil, cresceu aqui no Brasileiros, quinta série eterno, mas ainda é chinês, então fala sobre o assunto, por gentileza. Antes de tudo, antes da gente ofender e tomar um processo lá, quando a gente fala que Shaolin está floreado e tudo mais, eu estou falando especificamente da minha escola, tá? Por favor, os praticantes de Shaolin raiz aí,
não se sintam ofendidos, porque cada um tem seu método. Agora, se a carapuça serve, eu não tenho culpa disso, tá? Mas eu estudei numa escola, sabe? É que Shaolin expandiu muito. Quando eu fui para o Shaolin, eu fui na escola mais famosa, né? Mas no convívio lá, existem vários tipos de monastério lá no Shaolin, entendeu? Então tem monastérios que tinham extremamente poucos alunos. O que eu via falar eram monastérios que ainda conservavam a raiz do Shaolin, tá? Então, antes que a gente leve algum processo aí, ou qualquer coisa assim, tá? Então tem várias escolas. Dentro do Shaolin tem várias escolas que você pode escolher. O Sifu Hudson foi lá também, né? Visitar? Eu treinei na China, mas eu não fui no tempo Shaolin. Eu também não. Quando eu fui só para Hong Kong. Continua. Eu vou falar que hoje em dia aquilo lá virou muita coisa turística, entendeu? Muita coisa do Shaolin já se perde, alguma outra coisa que você vê que ainda continua. Os shows que são performáticos lá, de novo, são shows, então são performáticos, mas ainda assim tem alguns monastérios na região. O monastério Shaolin, ele fala assim, que é no meio das montanhas de Songsan. Então, as escolas não são exatamente, não é uma escola Shaolin, são várias escolas associadas à marca Shaolin, ok? Ou não vou dizer, acho que eu estou expressando errado que não é marca também, mas virou também uma marca registrada. Mas ao grupo Shaolin, né? Ok? E aí tem outras escolas, então tem escolas bem maiores, assim, tipo, aqueles que você vê nos filmes, ou até que performou lá nas Olimpíadas de Beijing, né? E são todos aqueles, imagina, né, trabalhar com todos aqueles alunos lá, e tem que ser meio que comercial mesmo. E aí tem os monastérios menores, onde se preserva bastante coisa do Shaolin. Eu aprendi muito. Eu fui no meu auge físico lá. Nunca tive melhor fisicamente lá. Então é um mérito nesse sentido. Só que quando você foi para o seu Sifu no Sul, aí você teve uma relação familiar. É isso que eu quero que o pessoal entenda. Sim. Uma coisa performática, comercial. Não foi de imediato. Não foi de imediato. Aí eu tenho que buscar o significado do Ga, né? A gente fala assim, Hongga, Choga, Li, Ga, né? A gente fala sobre Ka como uma coisa, logicamente, sobre linhagem, né? Mas a tradução literal ainda é família. Então, quando eu falo para os meus alunos que a gente está entrando no Hongga, ou Is-Hongga, é a família aí. De novo, aí vocês entraram num ponto muito importante, que é a relação familiar marcial. Essa relação familiar marcial é que difere, por exemplo, de outras artes marciais. Porque você faz tudo pela família. Não é? Não é assim? E a gente faz tudo pela família. Quando eu fui aceito como representante aqui no Brasil, que não foi de um dia para o outro, mas foi de alguns convites da persistência de trazer meu mestre aqui no Brasil, trazer meu Tai Sih, que é presidente da Isongá aqui para o Brasil, eles olharam e falaram assim, esse menino não está muito preocupado de quanto que ele vai gastar. E eu não sou uma pessoa rica ou afortunada, sou classe média, né? Eu sou uma classe média, mas e como classe média a gente sabe quanto que a gente tem que trabalhar para trazer esses métodos e trazer conhecimento. Mas conhecimento é mais importante. E nesses anos todos, exceto na pandemia, a gente vem trazendo o meu mestre todos os anos aqui para o Brasil. Todos os anos, exceto na pandemia. Porque eu quero, porque eu gosto, ou porque eu tenho dinheiro? Não, por duas razões. A primeira razão não é pela acrescentar o meu conhecimento, mas a primeira razão é valorizar o trabalho do meu mestre. Aí esse é a questão. Dinheiro não pode ser mais importante. Na relação familiar, meu Sifu falava assim, olha, aqui a gente vai trabalhar assim, tipo, se você tirar
o ego e o dinheiro, vocês nunca vão brigar entre vocês dentro da família. E se você e você vê outras famílias de Kung Fu, basicamente eles brigam por duas coisas: dinheiro e ego. E essa família, e se você tirar esses dois, pô, a gente vai conviver muito bem. E a gente tem convivido muito bem. E a gente tem escalado, assim, tipo, e aí eu falo assim, Kung Fu tem que ser um caminho. A gente não tem que chegar ao topo. A gente tem que caminhar junto com os nossos colegas, nossos amigos e nossos familiares, né? E é isso. É conquistável, uma né? coisa que o Sifu Hudson já citou em outro podcast: bater, pancada, vai treinar Muay Thai. Não estamos fazendo Muay Thai, ao contrário, estamos elogiando. Entende? Então, a diferença está exatamente tudo que a gente está falando aqui, é no que a gente fala o termo em chinês, Taika, né? Moulan. Grande família, o Moulan, meio marcial chinês. Se você não gosta da cultura chinesa, não quer seguir, e quer só pegar técnicas para bater, vai treinar outra coisa. Ou você faz inteiro, ou você não escolhe a dedinho, eu quero isso, não quero aquilo. O pessoal tem que parar com essa ideia. E Kung Fu tem que ter. Isso aí, concorda? Nós precisamos vinculado a essa coisa, assim, da relação familiar. Mas também eu entendo que a gente está numa sociedade ocidental. E não dá para mudar da água para o vinho a mentalidade dos alunos. Então, eles precisam trilhar, eles precisam começar a emergir na cultura oriental, né? Então, eu costumo falar, você entrou aqui, você é meu aluno, eu vou te dar todo o suporte, mas discípulo é outra coisa. Né? Você fez Pai Chi? Seu mestre fez Pai Chi? É essencial, né? Fazer Pai Chi, né? Essencial. E a gente tem 2 níveis de Pai Chi no meu estilo, o Yat Mui e Mun. Então, o primeiro é considerado como in-room, ou dentro da casa. E é como você entrasse, o seu Sifu te convidasse para entrar na casa. É o Yatsat Tai Chi. Isso. Yatsat Tai Chi. E aí a gente entra na casa, e aí a gente convive com o seu Sifu. Aí, quando o seu Sifu entra no quarto dele, só os próximos conversam com ele dentro do quarto. Aí uma conversa particular. Então, meu aluno falou assim, eu convidei um aluno meu para fazer Pai Chi, para fazer o primeiro, né? O Yafsa. E aí ele falou assim, como se fosse um noivado, né? É isso. A gente noiva primeiro e depois a gente vê se a gente casa. Interessante, 2 níveis. O Sifu Hudson, ele tem um nível mais profundo, dele chama Yasap Sifu. É o Sifu que entrou na casa dele. Aí a gente tem que ficar com inveja dele. Inveja boa. Inveja boa, porque assim, tipo, se eles estão falando alguma coisa, quem sabe um dia eu entro lá, né, no quarto dele e começo a conversar sobre essas coisas. E aí, de novo, é um escalar. Não foi de um dia para o outro. Eu não voltei da China falando assim, já sou representante. Eu continuei dando do estilo louva a Deus. Eu abri minha academia já conhecendo meu Sifu. Só que eu treinava estilo louva a Deus e ensinei estilo louva a Deus. Entendeu? Porque eu queria caminhar essa linha de Kung Fu. Só depois de alguns anos de trazer ele algumas vezes aqui para o Brasil, é que foi concedido essa vez. E aí, de novo, né? É relação de confiança. É a relação de pai e filho. O que a molecada tem que entender é que uma vez que a gente entra nesse nível de intimidade e de comprometimento com a escola, não tem volta. Como se o Hudson explicou no penúltimo podcast. É uma relação pro resto da vida e por outras vidas. Você vira parente da pessoa. Então não é essa de pegar o diploma, quer dizer, eu tenho titulação, tchau, virou as costas, abre uma escola. Não, ser vinculado para sempre. Virou seu pai. Mas ele falou uma coisa que me chateou. Meu, seu pai te dá bronca, puxa a sua orelha, dá um tapa na sua cabeça. Você não vai deixar de amar ele. Não tem volta. Percebe? A pessoa tem que entender isso. É um pecado isso.
E aquela máxima que a gente fala sobre, quer dizer, um dos punkit, né, que é aqueles poeminhas, né, si aí si modok, que respeite seus ancestrais, respeite seu sifu e aprenda a virtude medicina. É quase igual. O nosso a gente fala Tsingtou, né? Ancestrais. Tsingtou, desculpa. Tsingtou, Tsingxi, Tsingtou-yi. É o mesmo? É o mesmo. É só a pronúncia meio que. É que você sabe que a pronúncia cantonesa é assim, tipo. Muda, às vezes muda. Meu mestre é meio Hakka-Desu. Mas é isso. É exatamente isso. A gente tem que respeitar os nossos ancestrais, porque sem nossos ancestrais, a gente não tem nosso conforto. Agora, você respeita os seus mestres, porque aí seus mestres é que te permitiram a entrar e passar isso. E aí você aprende essa virtude marcial. E a virtude marcial é o que o meu mestre olha. Técnica se aprende, né? Lealdade ou tá no seu coração ou não tá. Ou pode começar a entrar no seu coração, mas você não enfia, né, a lealdade no coração, né? Ou você ama ou você não ama. E quando você ama, você faz tudo. Não tem barreira. Aquilo é irrevogável, né? Não interessa. E não tem dinheiro que pague. O Sifu, não sei se o Sifu, eu acho que é uma coisa universal. O Sifu meio que testa a gente ao longo dos anos. E às vezes ele até te humilha, mas ele quer ver sua reação, para ver se você tá... Não, Sifu, tudo que você falar, eu concordo. E a molecada não entende isso. Isso é igual culto, não sei o que lá. A questão não é essa, gente. Não é isso. Ele não quer seu dinheiro. Que nem o Sifu Hudson, quando ele fez Pai Si, achei muito bonita a história, né, Hudson? Ele que te deu o rumbal. Falei, que legal, cara. Olha, agora eu sou seu pai. Então, isso é muito lindo, entende? Que você falou, é uma relação que... Uma coisa que eu acho interessante, porque eu gosto muito desses assuntos, assim, espiritualistas e tal, né? E essa semana eu estava vendo uma pessoa dando uma palestra sobre apometria, que é uma questão de... mais pro lado místico, espiritual, né? E que lá estava falando, assim... sobre contratos espirituais realizados em vidas passadas e tal. Para quem acredita, né, para quem acredita nesse tipo de coisa, a gente alcança até uma relação como essa, entendeu? Porque uma vez que você faz um vínculo de Pai Si, e esse vínculo ele não se desfaz com o tempo e nem com a morte, porque é assim que nos é passado, muitas vezes as pessoas, em algum momento, para quem acredita, pode ter feito uma vinculação no passado e não honrou devidamente e gera uma carga futura, né? Algumas coisas, algumas amarras e tal. Então, para quem compreende, quem entende, quem acredita, pode fazer muito sentido. Às vezes vem pessoas de outra linha de espiritualidade para confirmar algumas teorias, né? Então, assim, eu penso que uma coisa que meu Sifu sempre falava, muito, muito interessante, ele falava assim, durante o dia, você tem relação com centenas de pessoas. Você cruza com centenas de pessoas. Mas com muito poucas você vai se relacionar e com menor quantidade ainda vai seguir por uma vida toda. Então nada é aleatório, né? Tudo tem um propósito. Mas a gente tem que enxergar esse propósito, viver esse propósito e cumprir o nosso papel, né? Então a questão da lealdade com aquilo que você assumiu, eu acho que pesa muito, até mesmo se você é um professor, isso vai passar para os seus alunos. Porque se você não honrou aquela missão, aquele compromisso, como que você vai esperar que seus alunos honrem e mantenham aquilo? Você não vai conseguir. Então vai ter uma quebra nesse ciclo, vai ter uma quebra nessa corrente, que vai gerar uma consequência, vamos dizer assim, até mesmo kármica para a relação marcial que você está desenvolvendo. Por isso que eu acho interessante mesmo, que nem, por exemplo, eu gosto de treinar arte marcial, né? Então, eu treino jiu-jitsu. Tá, mas eu, desde o começo, eu já me foquei na seguinte forma. Bom, mestre eu tenho um só. Treinadores eu posso ter vários. Então, dentro do jiu-jitsu, eu vou e treino com um
treinador. Mas mestre, eu escolhi um só e assim não será diferente, né? E você pode contratar outros mestres com a permissão do seu mestre. Sempre. Sim. É isso, com a permissão do seu mestre. E é interessante, né? Olha como que as coisas convergem, né? Nesse negócio, nessa relação de destino, linhas e pessoas que você encontra. No conto japonês tem a linha vermelha, né? Que essas linhas são inquebráveis entre as vidas e você acaba encontrando as pessoas certas em outras vidas e tudo mais. Eu acredito bastante nisso, porque não tem explicação de eu estar na China e o único site que abriu para mim foi o do meu mestre. Eu não tinha ideia da grandiosidade do meu mestre, eu só via as técnicas e o que ele fez. E dentro da China, você imagina que deve ter um monte de mestres dentro de vilarejos e tudo mais, e para mim era só um mestre no vilarejo, onde teria no vilarejo, mas foi kármico isso. E, de novo, dos seus familiares, você desprende do seu dinheiro. Dos seus familiares, você gasta o que você, às vezes, não tem, sabendo que é sua família. Então, a gente não tem tanto assim. Logicamente, com o crescimento da escola, e de novo, aí lembrando das coisas que vocês falaram, eu também não gosto de chamar de academia, porque academia você vai lá, treina, sai fora. Eu gosto de chamar de escola. Escola você convive, escola você aprende outras coisas, né, além do corpo. Você aprende filosofia, você aprende mente, você aprende filosofia, né? E meu mestre também é doutor, então ele ensina também essas coisas sobre medicina tradicional chinesa, que é uma medicina específica chamada Jita, né? Jita. A gente conhece o Jita Jiao, né? Que é aquele líquido, né? Que a gente passa, mas o Jita, ele veio de uma medicina específica que não é divulgado, chamada Jita, né? Pessoal, é mais... Desculpa de interromper, mas só complementando para você dar a sequência. Um Sifu não é quem sabe bater. Machucar é fácil. Eu tenho uma faca, eu mato qualquer um. É muito simples de fazer mal, tá? Um Sifu ele tem uma série de atributos que ele tem que ter para ter a qualificação. Titulação, papel é fácil. Qualificação, a primeira qualificação para conseguir ensinar Kung Fu é, primeiro, estar ligado à família e aos ancestrais. Virou as costas para isso, você perdeu a titulação. Segundo, ter a cultura, ter a parte medicinal, né? Tanto Sifu Hudson quanto eu, a gente estudou medicina chinesa. Então, tudo isso faz parte. Saber a língua, música, correto? E também, se o aluno vier entrar na escola e quiser treinar uma parte disso aí, não tem importância. Você não precisa saber de tudo, vamos dizer assim, e nem todo mundo tem a pretensão de ser mestre, Sifu, e transmitir. Mas a coisa mais importante é o que você faz pela sua família, né? Tem um bom coração, né? Um pouquinho você tem que saber. Agora não precisa ser especialista também, né? Mas assim... Mas para quem quer ensinar, quem quer ser... Para quem quer ensinar, quer viver disso, quer fazer uma grande parte da sua vida, aí é muito importante, né? Senão você passa só meio ensino, né? Ou se não, um ensino muito só técnico, que nem assim, um técnico que sabe mecânica, mas aí todo o restante das outras áreas não sabe muito bem. Então a gente trabalha bastante isso. Mas, de novo, começa como aluno. Quando você chegar ao discípulo, ou ter uma vocação para discípulo, aí a gente vai falando sobre outras coisas. Mas primeiro de tudo, antes do Kung Fu, né, treine outras coisas. É que eu falo, eu não lembro muito em chinês, mas é aquele negócio, né? Xiyan, Xizhou, Yan Kung Fu, né? Então você aprende kindness, né? Ou benevolência, aprende justiça ou respeito, né? Aí depois você aprende Kung Fu. E tem que ser nessa ordem.
Tem que ser nessa ordem. Você não ensina Kung Fu primeiro. Porque aí vira o cara que só quer lutar. E não sabe usar na hora certa, ou ter discernimento de quando você vai usar e se você está lutando pelo que é certo, né? Senão você não sabe lutar o que é certo. E aí acontece o que você às vezes vê na televisão, gente das artes marciais batendo em outras pessoas nos estacionamentos, nos postos de gasolina ou nas baladas. Bom, se você não aprende essas duas primeiras coisas, que é saber ser bom, né? E depois você vai ser justo, você não tem que aprender Kung Fu depois. É o caminho da integridade, né? Com certeza. Tou Yi, né? E é por isso que a gente tem que ampliar esse conceito da arte marcial, né? E não ser lutador. Lutador todo mundo é. Mike Tyson era lutador. E aí entrou em desgraça depois, né? Aí depois se redimiu. Mas ele entrou em desgraça depois. Porque ele só soube ser lutador. É um caminho que não é desprovido ali, não é falando mal do boxe, é uma excelente arte marcial. Mas não tem essa parte tradicional, cultural, que ensina você a ser um ser humano melhor. Aí vem o dinheiro, vem a fama, corrompe a pessoa. Mas se você tem, por exemplo, se o cara tivesse um coach mais centrado, né? Então, não é porque os guerreiros da China, eles tinham toda essa parte de meditação. Era importante trabalhar a meditação, para você não ficar louco. Quantas desgraças você vê e entram na sua mente no campo de batalha, no campo de guerra. E se você A guerra era... Você tinha que saber isso aí, para proteger a vila, né? Que você morava. Tinha que ter vários filhos para fazer um exército, tá? Agora que a molecada não entende, ai, que legal. Eu tenho um ex-aluno que fala, quero ir pra guerra, quero ir pra Ucrânia. Você é louco. Uma bomba, o cara despedaçando do seu lado. Quem gosta de violência e acha bonito, a gente gosta da parte marcial, não é a mesma coisa. Quem já já passou por uma situação de vida ou morte, de violência extrema, depois você fica nervoso. Imagina matar alguém, carregar o peso de matar alguém pro resto da sua vida. Isso não é bonito. Isso é doença. Você tá doente porque não faz sentido você gostar daquilo. A gente quer paz. E complementando, eu gosto muito de trabalhar a parte de que nós artistas marciais somos pacíficos, mas não passivos. Né? Sim, então somos pacíficos, né? A gente precisa ser pacífico. A gente tem que evitar a guerra. A arte marcial não é para lutar com outra pessoa, mas manter a paz, manter o equilíbrio. E aí, só que se você não treina a arte marcial, você vira uma pessoa inofensiva. E a gente não quer ser uma pessoa inofensiva. Sim. Porque se você é inofensiva, os outros caem em cima de você. Sim, não conseguir reagir, não ser hábil, não quer dizer você ser bom e conseguir se conter é a verdadeira força. Mas quando precisar agir por justiça, aí é diferente. Né? Aí você trucida fazer o quê? Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, porque assim, eu morei na China durante vários períodos, né? E assim, lá realmente tem uma variedade de escolas muito grande e de linhagens, né? Eu acho interessante, meu mestre sempre falava um negócio assim sobre o Wing Chun, né? Que tem muita briga de ego. E o Wing Chun, a maior briga sempre está relacionado a ego e, consequentemente, o dinheiro que advém daquela atividade. Então, se for falar uma coisa interessante, falar, estude para que você não dependa da arte marcial, para que você não se prostitua e nem prostitua a arte marcial. Então, isso foi uma coisa que ele sempre falou, né? Eu era jovem e tomei para mim esses ensinamentos. Mas uma coisa interessante que eu vi lá na China, eu estive numa competição lá para assistir, né? Nós fomos convidados, eu fui assistir e tal. E eu vi essa variedade, porque até então, quando eu estava... Essa ida foi a de 2010, eu acho que é de 2011, que foi sucessivas vezes, mas em 2010 que eu presenciei esse campeonato. E até então no Brasil, salvo engano, nós tínhamos só duas escolas, duas linhagens de húngaro, que era a do Tio Cao, né, representada pelo filho dele, o Tio Chilin, e a do Lanzhou, que no caso era o meu Sifu. Mais uma curiosidade que as pessoas
às vezes não sabem, o meu Sifu, a princípio, quando ele chegou no Brasil, ele começou a ensinar Hungar porque era mais fácil de ensinar do que o Wing Chun, né? É mais fácil a comunicação e tal. E ele veio ensinando com o aporte do tio Cao, Xiu Xiling, daquela família, né? Tanto que os símbolos antigos da camiseta do Hungar eram um escudo, né? Escrito Hungar, Li Hongqi e tal, Brasil, mas atrás era o símbolo do Xiu Xiling. E depois, como ele contava pra gente nas histórias, que para trabalhar nos filmes, era muito comum eles treinarem em várias academias, eles treinavam em várias escolas, né? Por quê? Porque eles iam aprendendo coreografia, aprendendo movimentos, e isso era utilizado para os filmes. Tanto que o Mestre Gordon, que fez o filme ali, fez o último famoso, acho que foi o Kill Bill, né? Que ele fez... o pai dele, mestre de Hungar, então muitas vezes eles terminavam, saíam do set de filmagem e iam treinar na escola do pai dele. Até porque o pai dele passava alguns movimentos que seriam bonitos para coreografia de filme. Depois, na década de 90, quando ele já estava mais vinculado mesmo à escola do Lanzhou, que foi colocado, falou, olha, Hungar, tudo bem, é uma grande família, mas se você quer seguir o nosso currículo, você só pode ensinar o nosso currículo. Porque, por exemplo, na escola do Sifu Li Hongqi antiga, tinha, por exemplo, a forma Taolu de um braço só, entendeu? Que tem dentro do lugar, mas não são todas as escolas. E aí, na escola do Lanzhou, já não faz o Taolu com um braço só, né? Então, ele falou, se você quiser manter o nosso currículo, você precisa seguir as nossas regras. Foi então quando meu Sifu optou por seguir, né, o cronograma do Lanzhou e firmar essa vertente nesse sentido. Até depois disso também, o mestre Paulo, né, que pegou a representação, né, da linhagem Xiu Xiling e tal, então houve essa grande divisão de escolas. Mas a gente percebe que isso, a nível de Brasil ou a nível de América do Sul, é uma realidade, mas não é a nível de mundo. Nós temos outras grandes escolas de Hungar que a gente nem ouviu falar, porque nós estamos aqui, né, na América do Sul. Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da escola do seu Sifu, qual que é a vertente, da onde vem, né? E qual que é o desenvolvimento, qual que é a primazia, né? Assim, qual que é a busca. Porque, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer também a linhagem do Xiu Xiling, e, assim, a experiência que eu tive é que é mais voltado para formas, né? O treinamento tradicional, mas não é muito focado na parte de combate. Já, por exemplo, a escola do Sifu Li Hongqi era uma escola mais focada em combate. Eu sei que essas características, elas também se diferenciam de professor para professor, de mestre para mestre, né? Ou o ambiente que você está, ele proporciona também que você se adapte ali à relação da busca, né, dos alunos. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre da onde vem essa vertente, né, do seu mestre, levando em consideração que tudo é uma grande família, né? Tipo, somos todos oriundos de uma mesma vertente, mas essas ramificações para a gente entender um pouquinho. E se você sabe me dizer também, hoje como está o Hungar no Brasil, quantas linhagens diferentes hoje a gente já possui em solo brasileiro? Bom, obrigado pela pergunta, porque aí me dá a oportunidade de divulgar uma outra linhagem do Hungar muito pouco conhecida, tá? Então, desde o começo, então, a linhagem de Wang Feihong, né? Então, todos nós somos descendentes de Wang Feihong, né? Wang Feihong teve muitos alunos notáveis. E como que a gente divide as linhagens de Hungar descendentes de Wang Feihong, que a gente chama de Hungar moderno, tá? Porque existem outras linhagens de Hungar que não descendem de Wang Feihong, que a gente chama de Hungar tradicional ou Hungar de vila. Tá? Então, existe também lá na China isso. Não chegou aqui no Brasil, pelo que eu sei, tá? Também não sou dono da verdade. Ok. E aí, alguns notáveis alunos do Wang Feihong que continuaram o ensino, quer dizer, estabeleceram escolas, abriram escolas e abriram o ensino, dos três notáveis foram o que o seu Sifu segue, independente se seja na linha de Xiu Cao ou Lamzhou, tá? Que seria da família Lan, porque descende do sobrinho, do famoso Lan Saiwen,
Então a gente chama de Lan Family, família Lan. E aí outro notável é o meu ancestral, que é o grão-mestre Tanfung, que foi outro discípulo de Wong Fei Hong. E aí o terceiro que eu tenho que destacar é a última esposa, ou esposa porque eles não casaram formalmente, que foi a famosa Mo Kuai Lan. Mo Kuai Lan foi a última esposa de Wong Fei Hong, que continuou o ensino de Hungá também. Então são essas três, são as grandes famílias de Hungá moderno, tá? No mundo, 70, e aí eu tenho que dar o crédito, o mérito da família de Lan Saiwen, porque foi ele que expandiu o Hungá pelo todo o mundo, não na China, mas por todo o mundo. Porque a família Lan teve muitos descendentes e muitos praticantes. Então, vou dizer que 70% do Hungá mundial é da família Lan. Muito por exemplo, a família do Tio Lin, Tio Cao, Tio Wai, Tio Lin, a família Lan, seja por Lan Chung Pai, Lan Chung Sin, que é outro irmão dele, da família Lam Chou, que descendem da mesma família, Lan, tá? E aí 20% aí seria da nossa família, que é da família Tang. Então, Tang Family, família Tang. Tang Fong foi contemporâneo e treinou um tempo com o grão-mestre Lan Saiwen, só que o Wong Fei Hong pegou como discípulo dele e autorizou ele a abrir a escola para continuar o ensinamento. Então, o Wong Fei Hong, ele colocou meu ancestral, meu Sijou, como seria meu Tai Sigong, como grande responsável para a escola lá em Hong Kong. Então, esse é a minha linhagem de Tanfong, tá? Tanfong, um pouquinho da história, aí com a história de Tanfong, você consegue encontrar uma linha do como que a gente ensina. Tanfong foi um exímio lutador, inclusive ajudou entre os 10 pessoas que foram na emboscada do teatro de Hong Kong, e tava Lan Saiwen, alunos de Lan Saiwen, e o meu Tai Sigong, o grão-mestre Tanfong, nesse incidente do teatro chinês lá de Hong Kong, onde 100 pessoas fizeram uma emboscada dentro do teatro, e aí as 10 pessoas que estavam na emboscada conseguiram levar 80 pessoas para o hospital. Então, praticamente 10 para cada praticante de Hungá. Isso é o fato verdadeiro, porque tem a reportagem escrita sobre esse incidente. Eu cheguei a ver isso. Uhum. Isso você deve ter entendido, porque isso é uma história muito, muito famosa, e todas as linhagens falam sobre isso, porque é um grande mérito do nosso estilo. Aliás, e aí tá. Mas Tanfong ele era muito bom médico. Então, ele era médico de Titá também. Então, a nossa linhagem trabalha muito essa parte, não só da luta, mas do aspecto interno. Então, a gente, por exemplo, uma das grandes diferenças, a linhagem de Hungá da família Lan, ele começa com a postura reta. A gente usa o que o Wing Chun usa muito no começo das formas, que é o close range fighting, ou luta de perto, através do Ijin Yuma. Olha só, Ijin Yuma, onde a gente pensava que era mais exclusivo, né, e famoso do Wing Chun, o nosso Hungá utiliza o Ijin Yuma, porque ele, para a gente, é uma postura muito importante, inclusive para aspectos internos da medicina chinesa, onde você força os canais yin, né, e os dedos para dentro, né? Eu tenho só um adendo aqui para explicar uma coisa do Idikyoma para quem não sabe, falando em chinês. O Idikyoma, vou escrever, fica extenso, tá? Yi 2, Ti, elemento, Qin, segurar. Yang
pessoal do Wing Chun em geral acha que é cabra, tá? Mas na verdade, Yang do Hongá é Yang de... Não sei se dá pra enxergar aqui. Yang de... Yang. É Yang. Então essa postura traz o Yang e o Tantien. Segurar o Yang e o Tantien. Essa que é a origem, na verdade. Só que o som é idêntico. Você comprime o joelho e os dedos para dentro, você segura o seu chi e não expande o chi, né? Você segura o chi. O engano se deu porque a pronúncia cantonesa de Yang, Yang é exatamente a mesma, é homônimo. É homônimo. A gente traduz para o pessoal entender, a gente fala sobre para um termo mais técnico como adução, né? Para dentro, adução para dentro, né? Então essa é a importância. Então, por exemplo, a gente usa o idioma nas nossas formas. O que foi um acrescimento do meu grão-mestre Tang Fong, porque ele fala assim, tipo, eu preciso trazer meu conhecimento da medicina chinesa para o nosso treinamento, para a longevidade, para o bem-estar físico, porque sem saúde você não consegue lutar. Sem saúde você não tem como você lutar. Adianta muito você treinar algumas coisas do tipo camisa de ferro e ser ruim para a saúde. Aí depois, quando você fica velho, você não tem mais nada, né? Quanto que você consegue segurar quando você fica mais velho? Você sabe tem que ter hábito a lutar, né? Até ser velho, né? O Sifu, ele tem que ensinar cura, porque a gente está ensinando uma coisa que é karmicamente falando. A gente não pode esperar de uma semente ruim nascer uma coisa boa. Então, se você só planta violência, você vai colher o quê no futuro? Por isso que o Sifu tem que ter os atributos, de saber curar, de saber espalhar. Eu não gosto de falar filosofia, eu prefiro metáfora, né? Então, você conhece o ditado Lian Kung Pat Lian Gong, Tao Lou Yatsun Hong, né? Traduz aí, pessoal. Isso eu ia falar agora, né? Então, se você treina a arte marcial e não treina a habilidade ou o fundamento, quanto velho, um vazio certo. Você não tem nada, né? Yatsun Hong, você não vai ter nada. Uma das primeiras coisas que o meu Sifu me passou, assim, né? E até rima, né? É bonitinho, né? Eles fazem de propósito. Você sabe que tem a segunda parte do Quen Quit, que fala também, a tradução não fica boa em português, mas é algo como, também se você não treinar o Qun, só treinar o Gong e não treinar o Qun, você vai ter só um barco vazio, um barco sem leme. Conhece a segunda parte? Então, essa segunda parte, na minha linhagem, ele já entra já na parte dos aprenda a ser bom, aprenda a ser justo, aprende com... Aí é um pouquinho diferente, aí não chega assim. Talvez porque até para suprimir, assim, tipo, a primeira parte é mais importante. Sim. Né? Eu conheci a primeira, eu fiquei... Aí depois a segunda, só falando que não é também só treinar interno, só ilusão. Então é importante saber lutar. Exatamente. E aí, em relação a isso, meu Sifu, e aí acho que ele herdou da família Tang esse sentido, ele é muito preocupado nos métodos de Faquin, ou usar o que a gente traduz bem livremente como força marcial, né? Não é exatamente isso, mas Qin é muito difícil de traduzir, né? Qin, meu Sifu, traduz como força inteligente. O fato é assim, é algo como explodir, algo assim. Agora, o Gen é complicado de traduzir. Porque se a gente dividir o ideograma, a gente tem aqui um rio correndo, tem um trabalho embaixo, e tem o ideograma Lek, que é força. Então, é uma força treinada. Né? Uma força treinada.
Mas, no nosso sentido, o Qin não é só na explosão, mas a gente usa como força inteligente, porque a gente também tem o Yao Qin, né? E aí o Yao não se explode, né? O Yao meio que absorve, o Yao ele direciona, conduz. E aí tem vários tipos de Qin. Inclusive tem um artigo muito extenso que o meu ciclo está na capa. E aí, não engrandecendo, mas já engrandecendo, teve uma edição especial do Kung Fu Magazine, só de artigos sobre o Hongquan, ou Hongá, né? Edição especial Hongá. E aí quem estava na capa é o meu mestre, justamente por esse artigo, dos vários tipos de Qin que existem no nosso sistema de Hongá. Então, Yao Qin, Gong Qin, Xuan Qin, que é rotacional, Qin, que é reto, né? E vários tipos de Qin. Como eu estava te mostrando, eu faço uma pré-entrevista, né, com os convidados. Aí eu mostro as fotos do meu Sifu, né? Mostrei pro Sifu Alex. E na família que eu aprendi... Perdão? Aliás, muito interessante, obrigado por compartilhar isso, que eu não conhecia e eu acrescento ao meu repertório de Kung Fu do Brasil, principalmente. Sim. Meu mestre ele é muito recluso, né? Então ele não gosta de ser exposto. Mas qualquer pessoa que vier, eu mostro os vídeos, as fotos, não tem problema. O meu Gen, a gente trabalha no Kentan-gen, que é típico da família do, né, Louva-a-Deus do Sul. Legal. O carro. Esse Gentan-gen é bem típico deles. Por isso que o nosso Wing Chun é explosivo, mas de uma forma diferente. O do Sifu, por exemplo, usa aquela mola, né? Do corpo inteiro. Que é muito bacana. Eu tava mostrando meu filho como vocês lutam em céu, né? Em longa distância. Quer dizer, o cara só que você sai e usa pra chutar e abaixar ao mesmo tempo. Já entra com o Chim Choi. Puta, mas aí não dá pra pegar. Você não consegue se aproximar do cara. Que a ideia do Wing Chun, a maioria, é colar e não dá mais espaço. Mas tenta colar num cara que faz isso. Então, a diferença de Gen, de especialização, são muito interessantes. Cada um se especializou numa forma de fazer isso, né? Não, e isso é muito legal, porque senão, também, por outro lado, se todo mundo fizesse a mesma coisa e usasse a mesma técnica, não teria essa coisa que a gente gosta das artes marciais chinesas, que é a pluralidade e a diferença de ideias. Para a gente ter ideias diferentes é enriquecedor e não confrontante. E sabe uma coisa que eu acho interessante também? Que falta um pouco, por exemplo, minha maior vivência mesmo é dentro do Kung Fu. As outras modalidades, né, que eu treinei e tal, elas não me deram a profundidade que eu mergulhei no Kung Fu. Então, mas eu procuro fazer um paralelo, né? Então, esses dias eu estava vendo o Robson Gracie, é um rapaz novo, né? E aí ele teve na família Gracie, competiu, teve vários títulos, tal. Eu tive a oportunidade de fazer um seminário com ele em Florianópolis. E tava bastante gente, tava o Renzo, o Gracie, ele, a Kira, tava o pessoal da elite, assim, né? E que eu achei muito legal é que, assim, por exemplo, eles têm a bandeira. Você tem lá, por exemplo, a Gracie Barra, aí tem a RG lá, que é do Renzo, você tem a bandeira da Kira, você tem a bandeira do Royce e tal, cada um tem a sua bandeira. Mas isso é uma questão comercial. Entre eles, tudo é família. Então, por exemplo, quando eu estava num podcast, perguntava, mas com quem que você treinou? Que essa sempre é a preocupação, né? Com quem que você treinou? Eu falei, eu treinei com meu pai, mas meu pai não gostava muito assim, de ensinar, tal, passou algumas coisas, mas quem me aprofundou mais nessa pegada de competição foi meu tio Renzo e tal. Então, tipo assim, os caras, eles vão transitando dentro da família e aproveitando o que cada um tem de melhor. Entendeu? Eu estava nesse seminário e aí tinha uma posição que a Kira estava passando pra gente e o Renzo viu aquele momento ali e falou assim, caramba, minha sobrinha, treinei ela pra caramba, mas eu não sabia essa técnica que ela tá ensinando. Aí ela pegou e falou assim, tio, porque na época eu era a única menina que treinava entre os homens e tal, eu tive que fazer uma adaptação para essa técnica funcionar para mim. E eu passo muito para meus alunos porque facilita quando a gente tem menos força física e tal. Então você vê que a evolução da arte marcial ela é constante e ela é compartilhada. Você falava que na época dele era muito comum, por exemplo,
você é aluno do fulano, tá, mas não tem problema você ir lá treinar com o seu primo, Kung Fu, treinar com o seu tio, treinar com o primo do irmão, do cunhado, porque você vai compartilhar o conhecimento. Só que em algum momento, eu não sei se isso é só a nível de Brasil ou não, as portas se fecham, tipo assim, o que é meu, o que é seu, eu sou melhor que você, eu não compartilho. E, na verdade, não é essa a natureza das artes marciais, né? A gente observa isso, por exemplo, na escola de Ip Man, em Hong Kong, ali, que, por exemplo, eu lembro que eu fui lá durante uma semana, né, fazer uns treinamentos, tal, para conhecer. E, assim, segunda-feira, determinado horário, era um mestre que ensina com uma visão. Na outra, era outro mestre que ensina com outra visão. Então, Ip Chun e Ip Ching, eles têm o Ip Ching já faleceu, né? Eles tinham maneiras diferentes de enxergar o Wing Chun e de ensinar. E todos ensinavam na mesma escola. Então, você podia pegar uma aula com o Ip Chun, ou pegar uma aula ali com o Ip Ching, depende do que você está buscando. Eles têm alguma coisa diferente para te oferecer. Então, essa maneira de compartilhar faz com que você tenha a possibilidade de se desenvolver. E não fica fechado naquela linha. Não, ó, isso aqui é o Wing Chun, meu Wing Chun é assim, ali é um Wing Chun diferente. Perfeito. Não. O Kung Fu é Kung Fu e somos todos uma grande família. Por exemplo, essa visão, veja que interessante que você colocou. Uma visão diferente da linhagem do mestre Lanzhou ali, né? Da Lan Family. Eu já não conheço essa abordagem que você apresentou sobre trabalhar na posição de Kiyomata. Olha que interessante para um praticante de Hungar assíduo e buscar essa vertente, entendeu? Ele não vai mudar o Hungar dele, não, ele vai adquirir conhecimento, ele vai aprimorar, ele vai ver o que os parentes dentro da família Kung Fu, mesmo que não seja ali numa linha direta, pode acrescentar e proporcionar. Porque isso é Kung Fu, é essa parte dessa colaboração, dessa contribuição e dessa expansão. Muitos enxergam o Kung Fu como algo parado, congelado pelo tempo. Isso não é verdade. Entendeu? Como tudo, ele está em constante expansão, mas precisa ter essa mentalidade, né? Que a gente precisa buscar evoluir. Eu sempre falo assim, ó, as técnicas que eu ensino na escola, elas são exemplificativas, elas não são terminativas. Então é uma maneira de você exemplificar uma atuação do conjunto técnico, mas ela não para ali. Ela pode ter outros desdobramentos. E esses desdobramentos são pessoais, que vão variar desde a sua habilidade, desde o seu tamanho, da sua envergadura, do seu peso, da sua agilidade de movimentação. Então, tudo é exemplificativo. Como você criar um texto em português. Você precisa conhecer a semântica, entender das regras gramaticais, e você pode fazer um texto mais simples, como você pode fazer um texto rebuscado. Mas você precisa sempre observar o quê? As regras gramaticais. Então, você respeitando as regras gramaticais do estilo, né? Quer seja Hungar, Tolifá, Wing Chun, você consegue ainda expandir aquele conhecimento que foi lhe dado. Eu até às vezes comparo muito com a questão da parábola dos talentos, né? Eu falo, olha, o que foi lhe dado e o que você está fazendo com o conhecimento? Você expandiu? Você retroagiu? Você manteve a mesma linha, né? Perfeita a sua colocação. Eu simplesmente acho perfeito. E os exemplos mais modernos em relação às artes marciais, que nem o jiu-jitsu brasileiro, é perfeito. Mas isso já era... Esse negócio de linhagem bem reta, isso aí é coisa moderna, né? Só para exemplificar de onde que você veio. É que nem mineiro, quando fala assim, tu é quem? Eu sou filho de quem? Eu sou filho de quem? Eu sou filho de quem? Mas é só falar que da onde que você veio, né? Mas agora, se pegar assim, há uma falácia, por exemplo, da linhagem reta sobre Lu Choi ensinou para Wong Kei-in, que ensinou para Wong Fei-hung, que ensinou para Tang Fong, e blá. Meu, se fosse numa linhagem, cada geração seria pior do que a outra. Que o seu Sifu consegue te passar de toda a experiência que ele tem, por mais que ele queira, entendeu? Por mais que ele queira, ele não consegue passar 100%. Agora, se você pega dali, aprende uma coisa que você quer. Por exemplo, o Wong Fei-hung, no Hungar moderno, a linha de ferro, que é a nossa forma mais importante e mais avançada, ele veio de outra linhagem de Kyu-san para o Fuxin, aí foi o Fuxin para o Wong Fei-hung. Imagina se ele não tivesse aprendido com outro mestre lá sobre isso. E imagina se a Lan Family não tivesse pegado outras formas e tudo mais, cada conceito,
cada geração seria mais pobre do que a outra. Mas eu tenho que abrir um parênteses para que os praticantes novos não confundam. Então quer dizer que eu vou sair procurando mestres e tudo mais? Por favor, não. Para você começar, e o Sifu Hudson falou muito bem sobre isso, para você adquirir outros conhecimentos, você tem que enraizar no seu. Você tem que ter uma base, você tem que ter uma fundação. Porque senão, você fica com 3, 4 relógios e você não sabe a hora. Né? E tem que honrar o Então, o que a gente está dizendo honrar. aqui, não é que não pode aprender com o tio de Kung Fu, o outro amigo. Isso é ótimo, isso é legal. A gente honra também e agradece ele e outorga o ensinamento para ele. Mas, Tin Tou, Tin Si, respeitar os ancestrais, respeitar os mestres para sempre, pro resto da sua vida. Para a gente resumir, então, toda a história, que o tempo já está dando, eu acho que você acrescentou, que o Hudson acrescentou, a gente convergiu com o mesmo ponto, que o Kung Fu é uma coisa viva, que está em evolução. A gente, se é Kung Fu e arte marcial chinesa, tem que ter o aspecto de respeito aos ancestrais, etc. A titulação não é válida se não houver ligação com a família Kung Fu. Não tem, eu treinei, mas não falo mais com ele. Já estragou. Já não é mais Kung Fu, você não é mais mestre. Perdeu a titulação. Então, se tem mais alguma coisa a acrescentar, Sifu Hudson, Alex? Então mesmo, eu queria agradecer a oportunidade de, como praticante de Hungar também, confesso que já não estou mais em atividade, deveria estar, mas infelizmente tem hora que a vida começa a funilar e você precisa focar. Então meu foco ficou mesmo concentrado no 21, com o falecimento do meu Sifu. Isso também tirou algumas vertentes que eu seguia, né? E eu efetivamente consegui mesmo completar na parte do Kung Fu tão somente o 21, né? E já é bastante material para estudar, para desenvolver, para buscar, né? Mas eu tenho muito apreço pelo Hungar, eu acho muito bonito, apesar das pessoas acharem, não é o Kung Fu mais bonito, é que depende do que você entende por beleza, né? Por exemplo, os estilos do norte, cheio de coreografia e tal. No passado, hoje eu tô com 45 para 46 anos, então há 30 anos atrás, eu achava isso fantástico. Hoje não. Hoje eu acho lindo o cara sentar ali na posição do cavalo baixo e trabalhar a posição tigre, dragão e movimentar. Isso eu acho fantástico. Eu até falei esses dias pro Fu Peterson, falei assim, olha, não é todo mundo que sabe fazer forma de Hungar como tem que ser, né? Porque uma coisa é repetir o movimento, outra coisa é você criar a sinergia da transição entre um movimento para o outro, a vibração que cada animal transfere, e você olhar e falar assim, caramba, olha, você conseguir ver o animal sendo interpretado pela pessoa e não meras trocas de postura, né? Então é um estilo que me causa muita admiração, gosto demais, demais, e hoje eu aprendi realmente muita coisa que eu não sabia a respeito do Hungar, sobre essas vertentes, porque às vezes fala-se sobre uma única pessoa. Olha que interessante, na China, em uma das vezes que nós estávamos em jantares ali com outros mestres, e aí quando apresentava, esse aqui é o Sifu tal, esse aqui é o Sifu tal, esse aqui é o Sifu tal. Pessoas que, lógico, não sou morador da China, nunca ouvi falar tal, mas às vezes eu perguntava, né? Chegava a pessoa, o senhor mestre tal, o senhor ensina onde? Eu falava, não ensino. Aí o outro tal, o senhor ensina? Qual é a sua escola? Não, eu não ensino. Ele é um Sifu, mas ele não ensina. Está em atividade, ou ele nunca esteve em atividade. Então, não é porque nós não conhecemos que não existe, né? Não é porque nós sabemos quem é que essas pessoas deixam de ter o conhecimento que tem. A pessoa não deixa, ela não é importante porque ela tem uma escola grande. Às vezes é uma vila, um clã fechado de família, caso do meu mestre. Como é que é seu Sifu? Você não precisa saber. Nem por isso não é relevante. Exatamente. Então, hoje eu fantástico nesse conhecimento do Hungar que eu não tinha e me despertou o interesse por aprofundar mais a respeito dessa forma, dessa visão, entendeu? Porque você vir de uma família ou vir de outra, existem características próprias, entendeu? Vai ter uma, vai aprofundar mais um tema, vai aprofundar mais no outro. Eu achei muito interessante, achei muito legal esse trabalho. E, de uma forma, eu fico muito feliz de saber que a gente continua progredindo. Apesar de algumas pessoas pensarem assim, não, Kung Fu é demodê, já está sendo enterrado. Olha, isso aí é uma visão errada. Nós hoje temos mais conhecimento e mais para oferecer de Kung Fu do que há 20, 30, 40, 50 anos atrás.
A questão é se você está disposto a buscar, né? Criticar ali da internet o teclado é fácil, vem conhecer. Tenta aplicar qualquer outra arte marcial contra e sente. E tem que conhecer, só acrescentando, e conhecer a profundidade, né? Milhares e milhares de anos de história não podem ser passados em uma conversa só ou uma aula só, né? Se for, Alex, deixa seu site pro pessoal. Ok, hoje já com a era do Instagram já fechei meu site, mas segue a gente no Kung Fu 5 Animais, Kung Fu números 5 Animais aí, segue a gente e estou aberto para qualquer dúvida, qualquer coisa assim. E muito obrigado pelo convite de compartilhar um pouquinho, e eu fico muito feliz que as pessoas que são, como nós três, que compartilhamos, gostamos do Kung Fu, compartilhamos das mesmas experiências e mesmo, principalmente do mesmo pensamento, né? Então a gente tem mais coisas, o Kung Fu tem mais coisas em comum do que diferenças, isso é muito importante. Quando o Sifu Hudson vier para São Paulo, vamos marcar para tomar um chá. Vai. Bora, a gente toma um chá, faz uma gravação junto, legal, na praça. Conversa junto em presença, e prazer de novo em conversar com vocês, e tenho certeza, Hudson, que o Hungá ainda está no seu coração, então eu tenho certeza que no seu tem um gostinho de Hungá, sim, porque Grandmaster Lee Hong era um ótimo e sempre foi fã de Hungá, então deve ter passado alguma coisa dentro do Wing Chun. Com certeza. Eu acho que sabe uma coisa que eu acho legal, para finalizar minha participação aqui, eu gosto muito dos livros, né, do Osho, né? E o Osho, ele tinha uma definição que eu usei para nortear minha vida. Ele fala assim, ó, faça aquilo que seu coração vibra. Então, às vezes, quando eu estava ainda no interior do estado de São Paulo, muito trabalho, trabalhava bastante e tal, aí chegava para dar aula. Quando eu pensava assim, nossa, eu tenho que dar aula. Aí eu cansado já, falava, mas será? Quando eu abria a porta da escola, que era um blindex, assim, abria e sentia aquele cheiro da escola, porque a escola tem cheiro, né? É uma mistura de incenso, com tatame, com aparador e tal. Aí aquele no meu coração disparava, eu falava assim, poxa, eu fiz a coisa certa. Então, por exemplo, hoje, a hora que começou a falar de Hungá e tal, eu senti meu coração dar aquela acelerada para assim, então meu coração vibra. Então você tem que estar onde seu coração vibra. Então realmente eu tenho muito apreço pelo Hungá, e quando nós começamos a falar sobre o Hungá, tá, meu coração já. Então eu sei que quando eu faço a coisa certa, quando eu estou no lugar certo, quando eu tomo as decisões certas, meu coração vibra. Então não me traz tristeza, não me traz dúvida, é algo que me traz felicidade. Então eu uso esse princípio norteador do Osho. Então, com certeza, quando nós estivermos aí em São Paulo, vamos trocar algumas figurinhas. É muito interessante aí. Eu sinto que o Wing Chun do Lee Hong-ki tinha um flavor ali de Hungá dele. Eu pessoalmente conheci uma pessoa, quando treinava com o Sifu Cláudio Rangel, em São Paulo, que era da Austrália. E o cara falou, cara, eu fui na China, não achei um Sifu que me agradasse. O Hungá do Sifu Lee Hong-ki é inigualável. Então, e eu acho que... Então é incrível isso aí, né? Como cada tipo põe seus insights, né? Os seus ensinamentos, o seu flavor. Muito obrigado. Obrigado a vocês, e só para fechar com uma maneira descontraída, a beleza está nos olhos de quem vê, né? Então a gente tem um outro olhar aí, quando a gente anda na rua, faz assim, caramba, o que essa mulher bonita tá vendo, que tá casada com esse homem feio pra caramba, esse homem feio pode ter alguma coisa, ou ele tem muito dinheiro, ou alguma coisa que a gente não conseguiu ver, né? Sim, com certeza. Com certeza. A perspectiva é pessoal, né? Tudo no budismo a gente fala são sinais, né? É tudo relativo. O caminho é pessoal. Com gente feia, viu? Senão a gente não estaria namorando ou casando. Porque a gente é feio pra caramba, hein? Pra você ser feio. Gente vou ser bonito aí. Tá aí uma gente mais que não tem gente bonita, né? Kung Fu, né? Ou só gente feia, até uma pessoa bonita. Sei lá. Só eu, né? Fica de meditação, pessoal. Contemplar a questão. Tá bom? Muito obrigado a todos. Um abraço a todos. O Alex, o Rodrigão aí.